Vou direto ao ponto aqui, que é o seguinte: é, lidar com alguém manipulador não é difícil. Pelo contrário, é fácil lidar com alguém manipulador. Você lida com alguém manipulador dizendo não para o manipulador. Não me manipule, dando limites, etc, etc. Então, o ponto não é esse, não é como lidar com pessoas manipuladoras. Claro que isso também tem o seu lugar, mas o principal para mim não é como lidar com eles, mas você perceber que você está sendo manipulado. Esse é o principal. A questão é que quando a gente é manipulado, a gente não percebe que está sendo manipulado. E aí a gente vai entrando nesse jogo. Então, assim, o que, que adianta você saber como lidar com alguém manipulador se você não sabe que aquela pessoa está te manipulando? Ou então você pode virar uma pessoa paranoica também, né? E que está o tempo todo achando que está sendo manipulado. Aí você fica reagindo, numa certa reação, né? A qualquer coisa que te apareça, a forma como alguém vem te abordar, ou como as pessoas estão falando com você, achando que você está sendo manipulado, e aí você se torna alguém, vamos dizer, inadequado, ou exagerado, ou persecutório, sabe? Paranoico, enfim. Então a pergunta que a gente deveria fazer, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas a pergunta que a gente deveria se fazer é como perceber que você está sendo manipulado, para aí você poder começar a pensar como que você vai lidar com isso. Até porque a estratégia de quem manipula é justamente deixar velado, deixar escondido que a pessoa com quem que ele está manipulando perceba que está sendo manipulado. Senão a manipulação não teria nem sentido. Ela só se torna manipulação porque faz parte da estrutura da manipulação deixar velado para a pessoa que é vítima que ela está sendo manipulada. Isso é parte da estratégia estrutural de uma manipulação. Então, é muito difícil mesmo, assim. Normalmente, as pessoas percebem que elas estão sendo manipuladas quando alguém vai lá e diz para ela: olha, você está sendo manipulada. Creio que você está sendo manipulada. Perceba isso. Aí a pessoa se dá conta, aí ela começa então a ter uma preocupação com relação a isso. Mas normalmente alguém precisa vir de fora e perceber isso. Por isso que é muito difícil a gente achar que tudo depende da gente mesmo. E por isso que é muito importante também essa coisa das relações, de existir relações outras que não uma única relação na sua vida. Então, se você tem uma esposa, ou se você tem um filho, se você tem mãe, pai, você poder ter amigos para poder também falar sobre isso e ver qual que é a perspectiva dessas outras pessoas sobre essa relação que você tem com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai. Isso é muito importante. Ou então você ter uma outra pessoa que diga sobre essa relação que você tem com esse amigo. Então esses olhares plurais sobre aquilo que a gente vive, eles são extremamente fundamentais para que a gente possa se perceber diante de alguma coisa que está nos atingindo ou está nos fazendo mal. Existe uma certa tendência, né, da gente achar que a gente pode ter respostas para tudo e que a gente pode ter uma forma de, vamos dizer, um manual para saber lidar com qualquer situação que nos apareça. E isso é muito ilusório. Isso não existe isso assim, né? Você pode ter todo o manual do mundo sobre tudo, mas na hora é improviso, entendeu? Na hora da vida ali acontecendo, é você e a vida, não é você e o manual, não é você e mais nada, assim. Então era isso, assim. Não sei se eu tenho mais muito o que dizer sobre isso, mas era isso que eu queria colocar hoje. E se surgir mais coisas, eu venho aqui e ponho mais a respeito do assunto. Mas eu estou muito movido por isso, por ter visto isso recentemente. E fico muito, assim, de uma certa indignação mesmo, assim, sabe? Do quanto que, assim, as pessoas no final elas precisam de ajuda, sabe? Elas não precisam de respostas, elas não precisam de manuais, elas precisam de ajuda. E o que que é ajuda? É alguma coisa que saia um pouco daquele contexto que ela está vivendo, que possa ter um olhar sobre aquilo que não seja o dela, né?
Enfim, é isso. Um abraço.